Então, nós, com alegria, iniciamos a segunda-feira do ano com a Daniele, que vai nos falar sobre um capítulo do Evangelho e cabe a nós envolvê-la com as nossas melhores vibrações. Meus queridos, boa noite. Não foi, mas eu falo tão alto que todo mundo conseguiu ouvir assim mesmo. Agora, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa, é nossa de verdade, porque um dia, quando adentrei as portas aqui pela primeira vez, eu só recebi sorrisos, só recebi abraços, e olha que era um momento bem difícil, porque ao contrário dos sorrisos e abraços, eu estava em lágrimas, eu estava chorando, cheguei aqui um pouquinho pela dor, e fui muito acolhida nessa casa. Então, para aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez, sintam-se abraçados, acolhidos. Não se espantem com a primeira segunda-feira do ano, tendo estudo aqui comigo, que eu sou uma mera aprendiz, estou no caminho ainda. Voltem mais vezes para assistir outros estudos. Pessoal, brincadeiras à parte, hoje a gente está com um desafio aqui tremendo, que é falar de um tema que é calcanhar de Aquiles de muitos de nós. Meu, principalmente, quando o Gilberto fez o convite e me falou do tema, eu falei primeiro sim. Você pode no dia 8 de janeiro? Posso. Aí, logo em seguida, ele colocou, olha, mas é o perdão das ofensas. E aí, como é difícil estar aqui na frente falando sobre o perdão das ofensas, porque eu sou a primeira a ter essa dificuldade na vida. Porque a gente se sente ainda, muito fragilizado, muito melindrado diante das coisas. Então, quando alguém pisa no nosso pé, quando o nosso calo aperta, nós somos os primeiros a tomar aquele lugar de vítima. Então, o perdão, ele é um tema, um assunto que perpassa as nossas vidas infalivelmente. Só que, às vezes, a gente ocupa lugares diferentes dentro do perdão. A gente gosta muito de ocupar o lugar do ser perdoado, que é tão bom, quando a gente erra, quando a gente falha, comete um equívoco, que o outro olhe para nós e diga, você está desculpado. Está tudo bem, fica tranquilo, é uma maravilha. Mas quando a gente está do outro lado, que é o lugar que por muitas das vezes a gente se coloca quando fala do perdão, e por isso é tão difícil falar desse assunto, o momento em que nós temos que perdoar, aí a gente coloca um monte de empecilhos, mas é muito difícil, porque aquilo que fulano me fez é muito difícil de perdoar. E eu falo para vocês com muita propriedade, porque eu também reproduzo muitas vezes esse discurso. Nós fomos educados socialmente para entender o perdão quase que como uma fraqueza. Então a gente já aprende desde pequenininho que, olha, quando fizerem com você, você faz também. E desculpou, é bobo. Então a gente coloca muito perdão nesse lugar quase que de uma fraqueza. Quando não, ao longo desse estudo, o que eu quero tratar com vocês e discutir, vou ficar muito feliz que a gente leve essa lição daqui, é que o perdão é uma das maiores provas de grandeza e de crescimento, de progresso moral. Então, quando a gente dá aquele recuo, aquele passinho para trás, em que a gente realmente olha para o outro com empatia, entendendo que o erro que o outro comete também poderia ser um erro que eu poderia cometer, nós estamos tendo o maior ato de grandeza espiritual, de progresso. Então, é isso que a gente vai falar um bocadinho nessa noite. Bom, para começar, eu quis trazer esse nosso grande amigo, que é o Chico Xavier, trazendo algumas palavras dele em torno desse grande desafio que é o perdão. Então, o que Chico nos diz? Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então, que lugar é esse que eu tomo quando eu olho para o outro e penso no ato do perdão?
eu me coloco como um grande benfeitor, né? Alguém vaidoso. Eu perdoo sim, mas não esqueço que a gente tem esse discurso muitas vezes na ponta da língua, né? Não, eu desculpei, eu perdoei o que ela me fez, mas está na mão de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, Deus é que vai resolver. Como se Deus fosse aquele juiz malvado em que as aplicações das leis divinas fossem de uma mão única, em que pudessem ser aplicadas somente àquele que nós julgamos errados. Quando eu digo que nós julgamos errados, é que o nosso olhar muitas vezes é tão minimalista diante do que acontece, que a gente não consegue enxergar o nosso papel também diante do equívoco do outro. Porque muitas vezes nós somos aquela pedrinha que faz o companheiro tropeçar, aquela entrave que faz o companheiro cometer um equívoco, e a gente não consegue se perceber dessa forma. Então, quando o Chico nos alerta em que nós devemos perdoar hoje, agora, sempre, incondicionalmente, é porque nós também estamos nesse lugar daquele que vai cometer um equívoco. Eu gosto muito quando a gente está falando de trazer as questões atuais. E a gente tem aí muitos exemplos pensando na crise, nesse momento de crise moral, política que nós estamos vivendo, especialmente no país, em que todos nós nos sentimos muito convidados a sermos juízes, a estarmos julgando a atitude do outro. E aí eu sempre procuro fazer essa perguntinha, inclusive para mim. Mas o que eu faria no lugar daquele companheiro? Será que talvez eu também não deslizasse? Será que talvez eu também não cometesse o equívoco que aquele companheiro cometeu? Quantas vezes a gente acaba cometendo alguns erros, pensando um pouco nessas questões morais, né, que nos convidam aí todos os dias, pela comodidade. Vou botar ali na vaga do idoso rapidinho, porque eu vou só pegar uma coisa ali, então paro com pisca-alerta, vou ali rapidinho. Não, eu vou só falar ali com a fulana para ela pagar a minha conta também, porque ela já está ali na boca da fila, né? Não vou esperar chegar a minha vez. E aí a gente vê que, dependendo da posição que se tem, do cargo que se ocupa, essas características vão se potencializando, mas que são características da natureza humana. Então, nós não estamos ainda em condições de fazer o julgamento. E quando nós estivermos na condição moral, que até nos permita olhar para o outro, entendendo que a gente não vai cometer aquele equívoco, nós também não o faremos. Sabe por quê? Porque aquele que realmente tem grandeza, ele tem amor no coração. E o amor, ele nos coloca nesse lugar de compreensão, de tolerância e de respeito à dificuldade que o outro tem. Vamos analisar a biografia de alguns daqueles que a gente conheceu. Vou falar de um exemplo que é aquele maior de todos, Jesus. Quando convidado, ali apontado o defeito, né, de uma companheira, e que Jesus foi convidado a opinar acerca daquela situação em que ele viu que todas as pessoas estavam ali julgando a mulher adúltera, quais foram as palavras dele para aquela multidão? Atire a primeira pedra aquele que tiver livres de pecado. Então ficou aí, né, por meio desse exemplo, uma historinha que a gente deve levar para a nossa vida toda. Essas pedras que nós estamos atirando todos os dias, com os nossos julgamentos, com os nossos preconceitos, muitas vezes são as pedras que atirariam também em nós. Porque muitas daquelas características que a gente percebe no outro também são características que compõem ainda o nosso caráter imperfeito que está em crescimento. Bom, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aí eu vim trazer a caridade porque é uma das principais premissas dentro da doutrina espírita, como entendida por Jesus. A palavra caridade como entendida por Jesus. E aí eu grifei aqui uma parte da resposta dos espíritos na questão 886, porque vai falar exatamente do que a gente está tratando hoje. É benevolência para com todos, ok? Indulgência para as perfeições alheias, e aí já começa a dialogar com a gente, e aí a resposta dos espíritos é muito enfática quando diz
perdão das ofensas. Ou seja, o perdão, ele é parte dessa principal premissa da caridade, dessa premissa que norteia a doutrina espírita. Então, quando eu falo em ser caridosa, em ser misericordiosa, eu não posso perder de vista que o perdão das ofensas precisa estar consolidado no meu coração. Avançando um bocadinho aí no nosso estudo, vamos entender por que a gente se melindra tanto ainda com as coisas. Por que nos magoamos com tanta facilidade? Quando eu estava preparando esse estudo, eu vi uma história que eu achei muito importante ser compartilhada com vocês, que é relacionada à Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa estava num grupo de pessoas abastadas que teriam condições de contribuir financeiramente com o trabalho social que ela realizava, e aí ela fez esse convite para que as pessoas pudessem, de maneira caritativa, sendo caridosas, colaborar com esse trabalho. Então ela estendeu a mão e falou: "O senhor pode dar uma ajuda para as crianças?" E aí ela recebeu uma cusparada na mão. Vejam bem, receber uma cusparada na mão é uma ofensa ou não é? Gravíssima, né? Daquelas que ofende o nosso coração. Imaginem, você está lá fazendo bem, estende a mão, recebe uma cusparada. E aí, sabem qual foi a reação da Madre Teresa? Ela guardou a mão e falou: "Bom, essa foi a sua contribuição para mim. Agora pode dar para os meus pobres?" Quantos de nós teria uma atitude como essa, né? Que exemplo daqueles que tocam o nosso coração. Isso só reforça a ideia de que aquele que está disposto a perdoar é aquele que já não se ofende. Vejam, diante de um ato desse tão deselegante, mal educado, ofensivo ao extremo, o que ela tomou ali por reação? Guardou, certamente perdoou, porque no seu coração ela nem deve ter se sentido ofendida, e estendeu a outra mão. E nós, né? Às vezes aquela pessoa passa por nós, é míope, está sem o óculos, distraída. Ah lá, já passou por mim, do meu lado, nem falou comigo. Aí você já guarda, já se ofende, encontra com a pessoa no outro dia, já olha torto, porque você já ficou ofendido daquele primeiro dia em que a pessoa nem se deu conta. A gente se melindra no ambiente de trabalho, se melindra na nossa casa com os nossos familiares, que é um dos lugares que mais nos desafia ao exercício do perdão. Né? Todos os dias a gente tem a oportunidade de exercitar o perdão junto à nossa família. Né? Só que às vezes a gente esquece que aqueles que estão ali conosco são os nossos principais instrumentos de crescimento, são aqueles desafios que são essenciais para o nosso progresso moral. A gente se melindra dentro da casa espírita. Né? Não é porque estamos aqui e que dissemos sim para esse convite de Jesus que num passe de mágica nos tornamos perfeitos. Pelo contrário, é o sinal de que nós temos muita necessidade do crescimento e que encontramos na doutrina essa oportunidade de exercitar e de aprender todos os dias. Então acontece também, mesmo aqui envolvidos no trabalho no bem, a pessoa se melindra. Mas tem dois sentimentos aí que eu destaco e que eu queria chamar a atenção de vocês, que são aqueles que potencializam essas nossas dificuldades. Um deles é o orgulho. Orgulho, pai de todos os vícios, fonte de quase todos os males, motivo de quase todas as nossas ações, principal obstáculo ao progresso. São sentimentos daqueles que a gente não deve nem falar que guardou numa caixinha. Tem que jogar fora, gente. Orgulho não vai nos levar a nada, especialmente para nós que entendemos, a partir dos princípios da doutrina espírita, que nós somos seres imortais e espirituais vivendo uma experiência terrena, e não o contrário. A partir do momento que a gente tiver essa ideia bem resolvida nas nossas cabeças, o orgulho vai se desconstruindo. Porque aí eu entendo que a Daniele não é a pedagoga, não é a assessora
vereadora de não sei o quê, não é a deputada, não é a prefeita. A Daniele é aquele espírito, aquela individualidade que está naquele momento vivendo aquela condição e que precisa daquela condição para o seu crescimento. Só que a gente acaba invertendo em alguns momentos esse entendimento, que é gostoso, né? As portas se abrem, as pessoas te tratam melhor, dependendo daquela condição que você vive, e o orgulho vai ali, olha, como um bichinho que vai se desenvolvendo, alimentado por essa troca que a gente faz, energética, e se potencializando dentro de nós. Então, o orgulho realmente, a partir do momento que nós nos entendemos como espíritos vivendo a experiência terrena, ele vai se dissipar. Aliado ao orgulho, aí sim vem aquele que é até motivo de novela das 8, né, Gilberto? Gilberto não vê a novela, só a Marlene. Novela das 8, horário nobre numa TV, numa emissora, né, que tem uma grande audiência, e aí a gente vê que alguém se preocupou em dedicar um roteiro à vingança. E que todo mundo fica ali, gente, vampirizando o que acontece, né, nos capítulos, em que as pessoas se pegam torcendo. Agora sim que foi a hora da virada, que ela vem com tudo, que ela vai se vingar. E a gente gosta. Por quê? Porque fala diretamente com essa fraqueza, essa deficiência que nós ainda temos, que é aquilo que eu estava falando para vocês no início, em que historicamente nós aprendemos que vingar-se é tradução de ser forte. Ah, mas viu, agora sim que ela vai ver a resposta que vai ter. Eu tive um colega de trabalho que ele tinha quase que um lema. Ele virava para mim a cada questão que acontecia, desses conflitos naturais de trabalho, e falava: Dani, isso eu não vou esquecer, vou levar comigo para o caixão. E durante um tempo ainda caía na pegadinha, eu imitava ele também. Eu falava para ele: é isso mesmo, amigo, nós vamos levar essa para o caixão com a gente. Gente, levar alguma coisa com a gente para o caixão não é para rir, é para chorar. É uma tristeza a gente se manter apegado a algum problema, a algum sentimento, a algum ressentimento. Porque vejam bem, pensando que nós estamos todos no progresso, né, numa escala evolutiva que é natural, infalível para todos nós, muitas vezes aquele que cometeu o equívoco, que acabou errando, ele vai se redimir intimamente, porque as pessoas evoluem, esse é o caminho natural, ele vai avançar, e você continua preso àquela situação. Então, aquela criatura já intimamente se resolveu, já entendeu que ela precisa resolver seus débitos de alguma forma, e nós ficamos ali, agarrados àquele problema, experimentando aquela sensação quase todos os dias. Porque se nós fizermos um exercício mental e pensarmos em alguma situação que já nos foi dolorosa, né, alguma situação que nós avaliamos como uma ofensa, só de pensar muitas vezes naquilo, dá taquicardia, a boca fica seca, dá dor de cabeça. Por quê? Você revive aquele sentimento. Então, vocês imaginem isso. É como se fosse aquele botãozinho, né, que retrocede e toda hora você aperta esse botão e volta àquele mesmo lugar, àquela mesma condição e se mantém preso àquilo. Isso é o que a vingança vai potencializar em nós, né? Eu falei do que era a definição? Entende que sofreu um dano, conclui que este foi causado por outra pessoa. Isso é um aspecto que nós devemos ter muita atenção, porque geralmente quando a gente fica agarrado nesse sentimento, é porque nós, dentro das nossas limitações, entendemos que está atribuído somente ao outro. Não, nunca eu fiz nada. Foi fulano que me ofendeu. Foi ciclano que fez comigo. Eu sou um santinho, né? Quase com uma asinha. Mas o outro está sempre ali como se estivesse atrapalhando e sendo o meu ponto de dificuldade. Acredita que esse dano foi injusto, e esse é um olhar que é muito subjetivo, é aquela velha história, né, de duas pessoas olhando para um número 6
ali na horizontal. Quem está do lado de cá vai falar que é um 6, quem está do outro vai falar que é um 9, e os dois têm a sua razão. É mais ou menos por aí. A gente fica com esse sentimento da injustiça, mas o que será que o outro também está experimentando diante daquele problema que vivemos juntos? E sente aí sim esse desejo da retaliação, que é a vingança em si. Vamos começar a falar agora do aspecto doutrinário um pouco mais aprofundado, de como nós, diante do Mestre Jesus, entendemos esse lugar do perdão. Simão Pedro, num diálogo com Jesus, fez a seguinte pergunta para ele: será até 7 vezes? E aí a resposta de Jesus: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Olha, eu que sou de humanas, a matemática aí, depois pegar a calculadora, tudo, aí a gente chega àquela conclusão, né? Beleza, 490. Então, já vou começar meu caderninho, vou anotar a minha listinha do perdão, 490 é a meta. Mas aí Emmanuel veio colocar mais um ingrediente nisso. Chico pergunta assim para ele: Emmanuel, então se devem perdoar as ofensas por 490 vezes. Aí Emmanuel diz assim para Chico: cada ofensa, Chico, cada ofensa. Então a matemática não é tão simples assim. Para cada ofensa 490 vezes, é porque Jesus já entendia das nossas dificuldades, nos conhecendo tão intimamente que nós precisávamos desse exercício material de perdoar infinitamente, que é a tradução dessa conta, né? Quando Jesus fala para nós, por meio das parábolas e dessas histórias que acabam tendo essa conotação um pouco mais simbólica, era porque a nossa dificuldade de compreensão era muito grande. Então, falar de 70 vezes, 7 vezes, naquele momento, era a maneira um pouco mais concreta, mais palpável, de falar que era infinitamente, até chegarmos a esse estágio da misericórdia, em que nós olhamos para o outro com uma compaixão e com um amor tamanho, em que a gente não se ofende. É como quando a gente se relaciona com uma criança, né? A criança está na aprendizagem, está no seu processo de crescimento, de compreensão do mundo e da relação com as pessoas. Se uma criança vem agora aqui e chuta a minha canela, eu vou chutar de volta? Eu, como adulta? Não. O que eu vou compreender? Que aquela criança ainda está no seu processo de aprendizagem. Ela ainda está entendendo que ela não pode chegar no lugar, chutar a canela de alguém gratuitamente. Enfim, não pode chutar em momento nenhum, né? Mas que não pode se comportar dessa maneira socialmente. É essa maneira que, a partir do momento que nós estamos nesse estágio da compreensão do outro, em que nós vamos entender. Aquilo que ele me fez é porque ele ainda está naquele momento em que ele precisa se comportar daquela forma. É claro que quando a gente fala aqui para vocês, a gente começa a pensar, né, nesse exercício muito no sentido de situações mais corriqueiras do dia a dia. Claro que não é simples, e aí vocês têm que reconhecer realmente isso, quando a gente está falando de um homicídio, de um caso muito mais complexo, mas que ainda assim é possível. Tem um senhor no Complexo da Maré, que o pai dele foi assassinado. Né? Ele, na verdade, não é do Complexo da Maré, mas o pai foi assassinado ali no entorno do Complexo da Maré. Imaginem, né, a dor de perder um pai, vítima da violência. Todos nós compreendemos que é uma experiência realmente muito difícil. Ainda que Herculano Pires tenha nos relatado em um dos seus livros que todos são vítimas, porém ninguém é inocente. Então entendamos também que cada um passa pela experiência que é necessária e que lhe cabe dentro daquilo que foi planejado na sua encarnação. A gente não vai de peito aberto às situações, mas sabemos que aqueles que vão passar, estava escrito que deveria passar de alguma maneira por aquela experiência. Então, esse companheiro viveu essa experiência de perder o pai de uma maneira tão traumática. A maioria de nós, e eu me incluo nisso,
teria uma reação de se fechar, de mudar de cidade, odiar esse lugar veemente, porque dali veio alguém que tirou a vida do seu pai. E a maneira que ele encontrou para trabalhar o perdão em si foi fazendo um trabalho social naquele lugar. E que hoje é uma orquestra, a Orquestra da Maré, que salva várias crianças dessa experiência da violência por meio da música, por meio de uma experiência lúdica. Então vejam, uma experiência dificílima, dolorosa, mas que ele encontrou uma maneira, por meio do amor, de trabalhar o perdão. E aí eu já tive a oportunidade de vê-lo falando, e ele diz que perdoou sim, a partir do momento que ele entendeu que aquele lugar não tinha apenas pessoas violentas, pelo contrário, aqueles que tinham a dificuldade representavam um número mínimo, e que era um lugar que tinha pessoas legais, tão boas quanto o bairro que ele mora lá na Zona Sul. Então, vejam, há maneiras de trabalharmos. Eu gostei muito de umas palavras do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala o seguinte do perdão. Vou tirar a colinha aqui, que a memória já não anda muito bem. O perdão não é uma rosa que você lança, é um jardim que se cultiva. Então não é naquele passe de mágica, como a gente estava dizendo, em que a gente esquece, em que a gente perdoa de maneira verdadeira. Às vezes vem aquele perdão que é o perdão da boca para fora. É muito mais complexo quando ele vem do nosso coração. Mas é possível, cultivando a cada dia, que você vá trabalhando o sentimento. Nós tivemos aqui há algum tempo na nossa casa uma companheira muito querida, que é a Célia Diniz, que falou aqui para a gente no seminário. Ela tem um livro que eu recomendo a leitura, que é maravilhoso, que é o Vencendo a Dor da Morte, em que ela relata algumas experiências da vida dela, uma delas, inclusive, trazida no filme, né, As Mães de Chico Xavier, que fala um pouco desse trabalho mediúnico do Chico, das cartas, das comunicações. E ela viveu a experiência da perda dos filhos, foram 2, ao longo dessa encarnação. E aí do filho menor, que teve um problema do rompimento de um aneurisma, depois que ele tomou um tombo da bicicleta com a babá, visitando o Chico, ele perguntou a ela se ela já havia perdoado a babá. E aí, num primeiro momento, até por já ser espírita, ela se sentiu muito na obrigação de dar aquela resposta assim, perdoei. E que foi aquele perdão, talvez, dito nesse primeiro momento da boca para fora. E aí Chico, com toda a sua sabedoria, experiência e também, certamente, com uma visão mais ampliada da situação, falou assim para ela, Célia, pensa bem, não é só perdoar, você deveria inclusive agradecer, porque você e seu marido não suportariam a dor de saber que o filho de vocês havia caído dos braços de vocês e por esse motivo falecido. Então vejam que lição maravilhosa. É esse o perdão que a gente precisa compreender. Que nesse olhar imediatista que nós temos da situação, a gente só olha para o outro com esse olhar do algoz, né, de alguém que é esse instrumento da minha dificuldade. Mas quantas vezes aquela dificuldade vai ser a minha oportunidade de crescimento? Vai ser o grande ganho que eu vou ter de experiência na minha encarnação. Não é verdade? Vamos adiante. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 26. O que essas palavras nos dizem, que tem até uma dureza, né? Que não sairás de lá. Gente, traduzindo muito aqui, aproximando de nós, é que a hora é agora.
Não temos o que esperar, reconcilia-te nesse momento. Nós estamos aqui na primeira reunião do ano, numa segunda-feira, ainda vivendo, né, aquele arzinho do ano novo, das promessas que fazemos para o ano novo, de perder os 5 quilos, no meu caso um pouco mais, que 5 quilos não vai ser suficiente. Então a gente está com aquele frescor ainda de tudo que a gente vai experimentar no ano novo. Vamos incluir na nossa lista o perdão, aquela oportunidade de ligar, de mandar uma mensagem para a pessoa. Olha que facilidade da tecnologia, né? Naquele receio da reação de que o outro vai ter. Ah, mas se eu ligar e ele desligar na minha cara, manda uma mensagem no WhatsApp, né? Manda uma mensagem acolhedora, uma mensagem afetiva. Vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Ainda resgatando o que a gente já teve oportunidade de ouvir aqui na nossa casa, teve uma companheira aqui, a Ana Barione, que ela falou uma coisa, eu estava até na direção e guardei essa lição para mim. Ela falou o seguinte: pessoal, vamos reconciliar neste momento com os nossos adversários, porque se tem uma coisa difícil é quando o inimigo desencarna. Porque enquanto a gente está vendo, está uma maravilha. Quando ele desencarna, vira uma dificuldade. Então não vamos esperar, né, esse momento nem do adversário desencarnar ou nós mesmos e ficarmos guardando, levando para outras experiências, situações que podem ser resolvidas agora. E aí, quando eu digo que pode ser resolvido agora, é que, por vezes, a gente acaba criando tempestades em torno de situações que nem estavam previstas na nossa encarnação. Né? Porque aí a gente coloca logo tudo num bolo só, né? Num balaio só. Ah, isso aí deve ser karma que eu trago já de outras encarnações. Essa sogra, deve ter sido experiência já de outras vidas. Veio agora como sogra para perturbar a minha vida. Não. Às vezes você mesmo constrói tempestades na relação com aquele companheiro, com aquela companheira, e que aí sim, a partir dessa experiência e da não resolução desse problema, você começa a carregar sim para as próximas experiências encarnatórias. Eu trouxe aqui uma imagem que fala muito bem do que é a tradução do perdão, que é um remédio para as feridas da alma. Todo mundo aqui, certamente, mesmo que seja aquele exercício bem pequenininho, já teve a oportunidade de perdoar alguém. Sejamos francos, qual o sentimento que nós temos quando a gente fala finalmente aquela palavra para a pessoa, eu te desculpo? A gente se sente muito bem, a gente se sente leve, vai dormir melhor. Você fica até às vezes refletindo em torno daquela situação, caramba, né? Quanto tempo sem falar com fulano, e aí agora, que bom que a gente fez as pazes. E a gente leva anos, às vezes, para entender o efeito desse remédio em nós. Esse remédio que faz um efeito curativo, é um bálsamo suavizante para o nosso coração. Porque já temos as experiências que vamos ter que passar, já temos as dificuldades naturais de estarmos encarnados, e se a gente potencializar não desculpando, só complicamos a nossa vida. É muito mais simples quando a gente se liberta. Eu gostei de assistir na TV um dia desses, que um ator, até comentando sobre essa situação do perdão, ele falou uma frase daquelas que também é para guardar na caixinha do coração. A vingança, na verdade, falando do resultado do perdão, a vingança é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. E é exatamente isso que acontece, né? Você se intoxica com aquela situação, esperando que o outro, por algum motivo, sinta o reflexo. Como, da mesma forma, vai acontecer esse efeito curativo, em que quando você perdoa, mesmo que a outra criatura imediatamente não compreenda o que tem acontecido, mas você vai estar se curando. É feito por você, né? O perdão é realmente uma atitude que a gente toma por nós. Na prática do perdão, o maior beneficiado é quem perdoa,
pois esse obtém as bênçãos de Deus e restabelece a sua paz interior, através da harmonia com o próximo. Exatamente o que nós estávamos falando. É uma via que vai atender muito mais a você, ainda que ela seja de mão dupla, do que ao outro necessariamente. Porque nós ficamos nos intoxicando com esses sentimentos. O perdão é terapêutico. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei da situação que uma amiga experimentou. Ela teve uma experiência, né, na sua juventude que fez com que ela fosse mãe solteira e que para ela, que é uma criatura que hoje está em torno de 60 anos, foi uma experiência muito difícil. E a gente compreende que socialmente deve ter sido realmente muito complicado viver essa experiência de ser uma mãe sozinha com uma filha. E aí, com muita dificuldade, ela dedicou esforços imensos para que essa filha pudesse estudar em bons colégios, ter uma boa bagagem de conhecimento. E, num dado momento, essa filha começou a cursar medicina. Então, lá no finalzinho do curso, a filha vem e fala para ela: mãe, eu estou grávida. E aí, gente, a mágoa foi tão grande que essa criatura adoeceu. Hoje ela é super feliz na relação com o netinho, tudo mais, mas a expectativa que ela depositou na filha era tamanha que ela não suportou aquilo que ela compreendeu como um grande erro da filha. Se magoou de uma tal maneira que entrou em depressão, ficou com problemas psíquicos, psicológicos, psiquiátricos gravíssimos, que ela teve que se ausentar do trabalho, a vida dela parou em função disso. Hoje, devagarzinho, ela já está superando, o netinho, né, já passou, porque a criança tem, né, esse poder de transformar, né, quando chega às nossas vidas. Então o netinho já começou a criar uma outra aura, né, para a vida dela, mas ela ficou agarrada à situação. Então vejamos, quando a gente deposita a expectativa no outro, daquilo que ele ainda não pode nos oferecer, nós nos decepcionamos. Daí vem a ofensa. Ela não conseguiu compreender que essa filha é um ser individual, que ia viver as suas experiências e que talvez precisasse passar por esse estágio também. Havia um espírito aí aguardando essa oportunidade de reencarnar. Então, são muitas nuances envolvidas na situação que ela não conseguiu compreender, porque dentro do egoísmo, dentro do orgulho, ela só viu que a filha não tinha o direito de cometer aquele mesmo erro que ela mesma cometeu em algum momento. Se é que a gente pode chamar de erro, né? Porque há muitas variáveis aí na compreensão do que aconteceu com essa família. Vamos avançando porque a hora passa. Perdoar é ato de amor. Quem perdoa cresce, quem o recebe renova-se. Eu quis colocar a imagem de uma criança para lembrar de uma historinha que eu vivi quando eu era professora de educação infantil. Tinha uma aluna que era doçura em pessoa. Hoje ela deve estar com uns 20 anos, né? Faz um tempinho que isso aconteceu. E uma menina doce, daquelas assim, que dava vontade de levar para casa. Ela foi minha aluna com uns 3 anos, bem no comecinho lá na educação infantil. E a gente sabe que nessa idade as crianças têm uma questão da fase oral, em que morder é algo muito comum, né? As mamães aqui sabem, né, como é que é dolorido, às vezes, quando a gente vai lá buscar o filho está com aquela mordida gigante, mas faz parte do crescimento. E aí essa minha aluna, que era uma flor, que eu adorava, eu era bem no comecinho da carreira, ela repetidamente era vítima de um mesmo coleguinha. Então ele já tinha aquele foco, né? Ela era tão delícia que eu acho que ele mordia toda hora por isso, né? Ele tinha aquele foco, toda hora ele estava lá mordendo. Num determinado dia, naquela piscadinha que eu dei, quando eu olhei, ela estava com uma mordida que já estava até roxa. E aí, o homem velho veio com tudo e eu falei para ela: olha só, quando ele vier te morder, você vai empurrar ele, então você morde ele de novo. E aí aquela menininha de 3 anos me deu a seguinte lição: tia Dani, é que eu perdoo ele quando ele faz isso comigo.
acabou comigo, né? Acabou comigo. Aprendendo com as crianças. Fica a dica, né? Como dizem. Gente, é essa pureza da criança que a gente ainda precisa resgatar. Né? A gente acaba se corrompendo por inúmeras questões, mas nós nascemos com esse sentimento, com essa compreensão. Criança, quando briga disputando algum brinquedo, no minuto seguinte, eles estão já resolvidos e brincando novamente, não tem problema nenhum. Às vezes as mães é que estão se olhando no parquinho assim, né? Já, lá vem aquele garoto de novo que bate. Mas as crianças já se resolveram. E isso falta para a gente, esse entendimento de que o outro errou, mas que eu preciso perdoá-lo, porque eu também vou errar em algum momento. Perdoar e esquecer são a mesma coisa? O que vocês acham? Que sim ou não? Tem duas respostas possíveis aí. Na verdade, não são a mesma coisa, mas para o entendimento espírita, precisam ser. Não adianta nada, como a gente estava dizendo aqui para vocês, falar que nós perdoamos, mas por dentro a jugular está pulsando, a pressão vai a 19/11, porque não pode ver a criatura. E às vezes a gente verbaliza isso, né? Eu perdoei, mas não quero nem ver na minha frente. Aqui em casa nunca mais. Natal aqui ela não vem mesmo, ou ele não vem mesmo. Porque a gente só verbaliza, mas o nosso coração ainda está cheio daquele ressentimento. A gente não consegue vivenciar. E nós só vamos, de fato, viver o perdão quando nós associarmos a ação do perdoar ao esquecimento da ofensa. O que nos coloca na condição de misericordiosos, que é o título desse nosso capítulo. A gente está falando de 2 itens em particular, mas esse capítulo trata exatamente das características do ser misericordioso, que vai falar o seguinte: a misericórdia vai além do perdão, André Luiz nos fala, criando o esquecimento do mal. Começa a ficar mais difícil para a gente, né? Porque aí vem aquela história, eu perdoei, mas não tenho amnésia. Não é? A gente gosta dessa de repetir essas frases, orgulhosos muitas vezes, né, de falarmos isso. Que a gente perdoa, mas não consegue esquecer. Ok, foi um passo dado, estamos no caminho, mas se entendemos que a nossa meta, o nosso objetivo é chegarmos a esse estágio de sermos misericordiosos para com o próximo, nós precisamos esquecer sim. E aí lá no Evangelho, Kardec ainda complementa, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico, que é o nosso grande objetivo. Nós estamos, aos poucos, abandonando esse homem velho, vivendo essa migração de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, em que não cabe mais esses sentimentos primitivos que o homem velho tem. E sim essas características da brandura, da doçura, e aí sim nós teremos a condição de caminharmos harmoniosamente com esse planeta que está sendo preparado para nós e por nós. Como obter o perdão das próprias ofensas? Isso é um aspecto muito importante, né? A gente está falando muito dessa relação com o outro, como nós nos relacionamos também com a gente mesmo. Eu vivi uma experiência de ter ficado afastada durante um período da doutrina. Precisei, por alguma necessidade de aprendizado, viver outras experiências. E aí, por muitas vezes, eu ficava me culpando, com essa sensação do que deixei de fazer. E eu fui percebendo que isso só me deixava presa a uma situação mental que não me permitia avançar. E aí chega aquele momento que você precisa realmente tomar a decisão e seguir em frente, que é o que os espíritos nos respondem aqui na questão 661, que fala o seguinte: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém senão mudando de conduta. Então não adianta ficar só repetindo as palavras do Pai Nosso, não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, sem sair do lugar e muito menos sem ocupar esse lugar de perdoar de fato o outro.
né? Porque quando a gente reproduz essas palavras só saindo da nossa boca, bate no teto, cai no chão e quebra. Não adianta, precisa de fato dessa ação, do trabalho no bem, para que aí sim você se modificando, vá fazendo jus a esse perdão que você pede a Deus. As boas ações são as melhores preces. Não é? É Madre Teresa, se eu não me engano, que fala também que benditas são as mãos que trabalham, mais ainda que os lábios que rezam, porque os atos valem mais que as palavras. Se Deus, a suprema bondade, compreende nossos erros, por que não haveríamos de entender os erros alheios? Né? Então, essa imagem de Jesus acolhendo, acho muito simbólica nesse sentido, de que Jesus sempre teve esse olhar compassivo, da compreensão, e como nós cristãos nos comportamos diante da vida. Será que nós estamos também abraçando o nosso próximo, acolhendo? Ou estamos com aquele nosso dedo julgador que aponta para o outro, mas tem 3 apontando para nós? É aquela história da trave no olho, né? A gente não consegue perceber quando está no nosso. E aí a gente fala de pedir perdão às nossas ofensas. Nós estamos, como Deus, perdoando também a ofensa alheia? Não atingiremos paz sem desculpar os erros alheios, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Né? Só reforça o que a gente vem dizendo, são palavras de Emmanuel, que a palavra-chave aí é a empatia, que é me colocar no lugar do outro. É essa compreensão de que estamos todos no caminho. Né? Salvo algumas variações, nós estamos todos suscetíveis aos erros, sim. Ainda estamos precisando, necessitando dessa experiência encarnatória para o nosso crescimento. Isso nos torna falíveis. Não podemos perder isso de vista. O perdão não é um presente para quem lhe feriu. O perdão é um presente para você. A partir do momento em que eu me liberto, eu largo esse braseiro aceso e começo de fato a parar de me queimar. Essa história de tomar o veneno querendo que o outro morra, tudo está implícito nesse ato de não perdoar. E quando eu perdoo, eu estou fazendo muito mais por mim, não num ato egoísta, mas num ato de amor próprio, do que para o outro necessariamente. Né? Que às vezes a gente confunde, né? Não, eu tenho que pensar sempre no outro, tenho que olhar para o outro. Nós precisamos olhar para nós também. Orar por nós, perceber nossos limites, nossas dificuldades. Precisamos estar bem para oferecer algo a alguém. Eu já contei aqui alguma vez dessa experiência que a gente aprende com as comissárias de bordo, com os comissários, em que a gente coloca a máscara primeiro em nós para depois auxiliar o outro. Colocar a máscara em nós é cuidar da nossa saúde espiritual. É olhar para as nossas características morais, para aí sim nós termos o que oferecer ao outro. Não é? A boca fala do que o coração está cheio. Razões lógicas para o exercício do perdão, né? Se a gente pudesse dar uma receitinha e colocar na prática. A reação é um direito que não pertence ao homem, mas só à lei de Deus. Ou seja, é lícito, né? Reagir, chutar. Mas será que me cabe? Se nós entendemos que a lei de Deus é perfeita em sua essência, nós não temos que nos preocupar. E não é com esse discurso que eu estava falando aqui para vocês, não. Deus está vendo. Aí por dentro está assim, tomara que ela se ferre logo ali na frente. Que Deus está vendo, não é nesse sentido. É no sentido de que nós vamos colher uvas da parreira. E vamos colher espinhos lá do espinheiro. Então, se aquele companheiro cometeu o equívoco, não sou eu que tenho que julgar, não sou eu que tenho que me preocupar, porque as leis de Deus são tão perfeitas que esse companheiro em algum momento vai experimentar a lei de ação e reação. Sem eu precisar me preocupar com isso. Sem eu precisar ficar desaparecida e voltar depois glamurosa com uma franja falando que vou me vingar, não é verdade? Se desejamos justiça,
estejamos certos, a reação da lei é muito mais poderosa que as nossas, porque o nosso olhar é tão minimalista, tão simplista, que a gente fica querendo que o outro tropece ali imediatamente, caia, e não entendemos que está muito além daquele tropeção. O aprendizado do outro vai se dar por experiências muito mais complexas, maiores, que muitas vezes a gente nem está preparado para compreender ainda. Com nossa reação humana, não afastamos e nem apagamos o mal, a não ser na aparência e provisoriamente. Então, quando a gente tem esse ímpeto da vingança, de reagir, de retrucar alguma ofensa que nós vivemos, tenhamos certeza de que o mal não está sendo apagado. Pelo contrário, dependendo dessa reação humana e intempestiva que eu tenho, eu vou potencializar aquilo. E aí, se eu tinha um mal, passo a ter 2 males, e assim vai se reproduzindo numa cadeia interdependente que fica quase que sem fim, se uma das partes não compreende essa lição do perdão. O auto-perdão. Chegamos aí nesse ponto que é importante. Esse olhar compassivo para conosco. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente. E, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro. Ou seja, é o olhar lá na frente, é o que nós estávamos falando da compreensão de sermos seres espirituais vivendo essa experiência na Terra, em que nós deixamos de ser um pouco imediatistas, de querermos ver o olho por olho, dente por dente, para compreender uma relação muito maior que se dá, especialmente quando a gente olha para si mesmo. Há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Está lá em Palavras da Vida Eterna, esse texto do Emmanuel, e que, de fato, chama a nossa atenção para essas lanças que estão nos alvejando o tempo todo, esse convite para que sejamos essas pessoas vingativas, que retrucam. Cabe a nós esse olhar do discernimento e da percepção do limite que nós devemos colocar a isso. Aí a gente precisa ter o autoconhecimento, porque nós sabemos, né, dos nossos limites, dos nossos calcanhares de Aquiles, como a gente fala. A gente já conhece aquilo que vai ser o dispositivo para acionar esse homem velho em nós. Como é que eu lido com isso? Como que eu inibo essas minhas reações? É a leitura, é o estudo, é o conhecimento, é a verdade que liberta, como a gente diz, né? A coragem do amor cria a bênção do perdão. Bem grande, bem chamando a nossa atenção para nós entendermos que, no final das contas, o que vai realmente nos salvar e o que vai permitir o perdão é o amor. Pensemos nas mães. Filho comete erro o tempo todo. Pequenininho faz o erro pequenininho, né? Rabisca a parede, ai que delícia. Vai crescendo, o erro vai crescendo proporcionalmente ao filho. Filhos crescidos, né? Filhos criados, trabalho dobrado, não tem essa história? Mas não importa o tamanho do equívoco que o filho comete, as mães sempre perdoam. Se nós chegarmos ali na porta da cadeia de Benfica, de Bangu, vamos olhar que majoritariamente a fila é cheia de mulheres e geralmente mães que estão ali compreendendo que aquele ser cometeu um erro, que precisa pagar por aquele erro, mas que ela continua amando incondicionalmente. Aquele sentimento do bebezinho que pegou no colo quando ela olhou a primeira vez. É esse o amor que nós precisamos desenvolver. Deus nos dá essa oportunidade para desenvolvermos, especialmente as mulheres, através da experiência da maternidade, mas todos os dias nós podemos olhar para o próximo com esse sentimento.
com esse sentimento de que ele está aprendendo, que ele precisa daquela experiência ainda e que ele tem aquilo para oferecer. E que amanhã ele vai poder oferecer outra coisa um pouco melhor e talvez no outro dia ele precise voltar atrás e, infelizmente, errar novamente. Olhemos para o próximo como as mães olham para os seus filhos. E aí, fechando o nosso estudo, esquece injúrias e ofensas. Não lastimes o passado, não censures a ninguém. Segue sempre para adiante e não temas. Deus vigia. Então Deus está no controle de tudo, Jesus está no comando do nosso planeta, Emmanuel olhando por nós, o anjo, esqueci agora o nome, gente, Ismael, olhando pelo nosso país, era só para ver se todo mundo estava prestando atenção, olhando pelo nosso país. E nós não temos com o que nos preocupar nesse sentido. Nos preocupemos, sim, em fazer a nossa parte, desculpando, compreendendo, tolerando. Que momento difícil a gente está vivendo em que as pessoas olham para o outro, julgando pela religião, pela cor da pele, pelas suas escolhas políticas, sexuais, sejam quais forem. E que a gente só vê julgamentos, julgamentos sem fim, pessoas se ofendendo com aquilo que nem lhes cabe. Olhemos com esse olhar da compreensão e do amor. Então hoje o convite é para que nesse comecinho de ano façamos esse exercício do perdão. Vamos olhar para aquela nossa listinha, que é do caderninho daquilo que não nos faz bem, para diminuir um pouco a lista. Não vou nem lançar o desafio para que a gente zere a lista, mas vamos diminuir, vamos compreender que estamos todos no caminho e mais, vamos reconhecer que se nós estamos compondo o caderninho de alguém, a gente também precisa pedir desculpas, que é um ato que nos engrandece, que nos faz bem, que nos liberta. Então estejamos hoje com esse convite do perdão, um convite que não é feito pela Daniele, mas um convite feito por Jesus. Então não por acaso estamos aqui essa noite, não por acaso estamos ouvindo essa lição, vamos nos apropriar de tudo que foi dito da melhor maneira que esse estudo se dialogou conosco. É uma reflexão íntima, certamente cada um aí está pensando nas suas experiências, nas suas histórias. Façamos esse exercício, o perdão, que aí sim nós podemos seguir adiante. Meus amigos, aproveito para desejar ainda um feliz ano novo, uma noite de paz a todos. Mas como? Tá ligado ainda, Orlando? Tá, voltou aqui. Eu combinei o script com Gilberto e esqueci. Voltei. Olha, falei que já tinha terminado, mas voltei. Gente, hoje de manhã, como todos os dias, eu recebi uma trovinha do Gilberto, e aí eu até falei assim para ele, Gilberto, foi combinado porque você mandou uma trovinha sobre o perdão. Aí ele, olha que coincidência boa então, casou muito bem. Aí eu pedi licença a ele para usar a trovinha no encerramento do nosso estudo. Vou até usar aqui o celular, a provinha de que eu recebi a trova às 7h43 hoje. E fala assim, a ausência do perdão na convivência do lar reflete dureza do coração e a dificuldade de amar. Vou repetir. A ausência do perdão na convivência do lar reflete dureza do coração e a dificuldade de amar. Então, o convite para que a gente exercite esse perdão nas nossas casas, né? Que talvez seja o lugar mais difícil para exercitar.